Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero apresentar para você o pior animal, o animal mais perigoso, o maior monstro que existe no mundo. O animal mais perigoso que todos os animais temem ele, todos os seres humanos temem ele, até mesmo os anjos celestiais temem ele. Vamos falar hoje, a gente não está falando do dinossauro, de outro tipo de animal que você conhece. Sim, o pior animal, o pior monstro da Bíblia, da Torá, com certeza é o animal chamado Leviatã. Leviatã. Aparentemente, podem chamar ele de peixe, na verdade ele é um mamífero. Leviatã, até mesmo os anjos celestiais temem ele. Tudo que tem no mundo, o mundo inteiro, com certeza teme ele. Assim Deus próprio fala no livro de Jó. A gente vai ver aqui hoje vários versículos que constam no livro de Jó, que mostra o poder e o perigo, vamos dizer, desse peixe. Para vocês terem uma noção, Deus, como todos os animais, quando Deus criou o mundo, Deus fez macho e fêmea. Assim também o Leviatã, Deus fez o macho e fez a fêmea. Mas um pouco tempo, logo depois que Deus criou eles, Deus decidiu que se deixasse os dois juntos, o que iria acontecer? Eles iam se reproduzir e assim o mundo inteiro não iria aguentar esses dois animais gigantes, enormes. A gente vai ver que o tamanho dele é enorme, enorme. É quase um terço do planeta Terra. Então o que Deus fez? Deus matou a fêmea e castrou o macho, para assim ter certeza que eles não iam se multiplicar, se reproduzir, e assim o mundo ia conseguir continuar existindo. No livro de Jó, então, ele traz alguns versículos falando o poder e o medo que todos os outros animais têm, e poder, vamos dizer, as características. Lá ele traz características do Leviatã. Vamos ver aqui, a gente vai ver que realmente é um animal que nunca existiu um animal igual, nunca existiu um animal tão forte, tão poderoso que nem o Leviatã. Esse animal existe, ainda existe. Ele anda debaixo das águas, no mar, debaixo das águas, bem embaixo. Está escrito que o Talmud fala que ele fica debaixo das águas, bem lá embaixo, ele chama isso de abismo. Porque se ele levantar a cabeça dele um pouquinho mais, então quando a gente levanta a cabeça, a gente levanta com a gente quando está debaixo da água, um pouquinho de água. Na hora que ele levantar a cabeça, essas águas que estão nele, pelo tamanho enorme que ele tem, vão inundar o mundo inteiro. Por isso ele fica lá embaixo, lá no fundo do mar, para o mundo continuar existindo, não inundar o mundo inteiro, não ter um segundo dilúvio, vamos dizer. O segundo é cheio de água. No livro de Jó, no capítulo 40 e 41, lá ele traz, Jó está reclamando para Deus. O que Deus fez tanta coisa com ele? Como é possível acontecer uma coisa dessa? E aí Deus começa a falar para Jó: você quer conduzir o mundo, controlar o mundo no meu lugar? Ou seja, você quer me dizer o que eu tenho que fazer? E Deus começa a falar todas as coisas que Deus faz. E lá ele fala sobre o Leviatã. Lá ele diz o seguinte, ele diz que se você colocar a mão no Leviatã, quer dizer, quiser brigar com ele, você nunca mais vai querer se lembrar desse dia. Só de ver ele, todos os animais, até os anjos, está escrito que o anjo Gabriel, ele tem medo. Não só que ele tem medo, eles não podem guerrear contra o Leviatã. O Leviatã é mais forte que eles. E consta que quando Deus matou a fêmea do Leviatã, então está escrito que Deus, já que agora o Leviatã ficou sozinho, o macho ficou sozinho, então Deus teve pena dele e Deus decidiu 3 horas do dia de Deus, as últimas 3 horas do dia, Deus fica brincando com o Leviatã, traz um pouquinho de alegria para ele, para não deixar ele sozinho, ele solitário. Mas vamos lá, vamos ver junto aqui alguns versículos para entenderem a grandiosidade, o poder monstro que o Leviatã é. Diz assim:
Deus, quando Ele quer falar de grandes feras, grandes monstros, Deus dá um exemplo de dois grandes animais, que é o Leviatã e o Behemoth, conhecido em português, que é também o Chorabar. Deus diz o seguinte: se você colocar a sua mão no Leviatã, você nunca mais vai querer lembrar dessa guerra que você fez com ele. De tanto medo que você vai ter, só de lembrar o que aconteceu com você, o fim que deu dessa batalha que você teve com o Leviatã. Mais ainda, Deus fala para Jó: quem quiser guerrear contra o Leviatã, só de ver ele, de tanto medo que ele vai ter, vai ficar, ele não vai querer. Não só isso, quer dizer, não vai querer, só de ver o Leviatã, você vai ficar com tanto medo que você não vai querer ser tão cruel consigo mesmo para poder ir lá e guerrear com ele. Ou seja, você pensar em guerrear com ele é crueldade, é a maior crueldade do mundo, já que pela força que ele tem, o seu fim não vai ser bom. E Deus fala: só eu posso guerrear contra ele. Imagina, só Deus, ninguém mais. Nenhum tipo de anjo, nenhum tipo de coisa espiritual, nenhum tipo de pessoa que tem superpoderes, etc. Ninguém, somente Deus diz: só eu posso guerrear contra ele. De tão poderoso que ele é. Ou seja, nenhum animal, ninguém consegue guerrear contra o Leviatã. Aí o Jó começa Deus começa a falar para Jó as características do Leviatã. Olha só, vamos ver, olha só o grande poder, grande monstro que realmente que ele é, o Leviatã. Só de pensar nisso dá medo. Diz o seguinte: dos olhos do Leviatã, sai uma luz, brilha uma luz com a força como a luz do sol. Ou seja, sai dos olhos dele luz que nem a luz do sol, uma luz tão forte que nem a luz do sol. Da boca dele sai um ar quente, desse ar quente saem tochas de fogo, e faíscas de fogo saem da boca dele. Do nariz dele sai fumaça, assim como você pega fogo e você queima o bambu, que sai muita fumaça, assim também tanta fumaça sai do nariz dele. O corpo dele próprio é quente, como a brasa, ou seja, que nem a brasa, toca na brasa, você se queima. O corpo dele também é quente. Diferente de todos os outros animais, de outros peixes, que na verdade os peixes em geral são frios, eles estão na água, eles são frios. Leviatã não, Leviatã ele é quente, só de tocar nele você se queima. Que nem quando você toca na brasa, você se queima. O pescoço dele, também diferente de todos os animais e seres humanos, nosso pescoço é um lugar mais frágil do nosso corpo, para a gente poder se mexer. O Leviatã não, ao contrário, o pescoço é a parte mais forte do Leviatã. E mais dura, e ele próprio se orgulha da força que ele tem no pescoço. Só de pensar, os animais pensarem nele, até os animais mais fortes que existem, ficam com medo. Mais uma característica dele interessante: quando ele anda no mar, de tão poderoso que ele é e tão grande que ele quebra as ondas. Quer dizer, se a correnteza estava para esse lado, agora ele está andando aqui, ele vai mudar a correnteza para o outro lado. Porque o tamanho dele é tão grande que ele que muda todas as águas lá no mar. Deus fala, todos os tipos de armas que existem nesse mundo não conseguem derrotá-lo. Você pode pegar uma arma, dar um tiro, o que você quiser, não consegue derrotar o Leviatã. O ferro para ele é que nem a palha. Então é mole que nem a palha. As flechas, se você jogar flechas nele, não mata ele. Nem como chama isso? Nem faz nele uma coceguinha. Ele nem sente nada. Pedras de catapulta são para ele que nem palha. Não é nada. O couro dele é tão forte que ele pode andar em todo lugar, lugares que tem pedras afiadas, e nada faz mal para ele. Não se corta, não acontece nada para ele. Não só isso, o Leviatã sozinho, ele esquenta todas as águas do mar. Ou seja, todo o oceano, os mares do mundo inteiro são esquentados pelo Leviatã.
e ele esquenta isso, principalmente por isso a parte de baixo das águas é mais quente que lá ele está. Ele esquenta as águas do mar, que nem como se esquenta uma panela quente. Quando ele entra nas águas, tão forte, tão grande que ele faz como se fosse uma trilha atrás dele, e que todos e não só isso, quando ele anda, faz essa trilha, atrás dele ele deixa como se fosse uma trilha branca. Ninguém da terra consegue derrotar ele, ninguém dos mares consegue derrotar ele, todos os anjos celestiais não conseguem derrotar eles, ninguém consegue derrotar ele, todo mundo morre de medo dele. Somente Deus é o único. Deus fala para Jó: eu sou o único que posso derrotar ele. Então Deus fala para Jó: você não consegue nem ir contra ele, contra mim, muito mais você não vai conseguir ir. Daqui a gente vê, imagina, o pior monstro da Bíblia, da Torá, pior monstro mais poderoso, que todos os animais, todo mundo morre de medo dele. Então esse aqui é o Leviatã. Fiquem preparados aí, daqui a pouco a gente faz mais um vídeo também sobre o Behemoth, o Shorabar, e a grande guerra que vai ter no fim dos dias, que é entre o Leviatã e o Behemoth, que são os animais mais poderosos e mais perigosos, maiores monstros que existem na face da terra. Assim também no Talmud, que ele consta lá as coisas mais temerosas do mundo, lá ele traz o Leviatã. E realmente o Leviatã é a coisa mais temerosa que existe no mundo. Muito obrigado, tchau, tchau, até o próximo vídeo.